Formalmente, boa tarde novamente, né? Ótima tarde, como foi uma ótima manhã. Antes de tudo, ter o prazer, né, de ter sido convidado pelo Gil para debater aqui hoje com todos, né? E eu estava no Cine Freud apresentando um filme. Todo mundo tem problemas sexuais, o nome do filme, né? E o Gil fez uma intervenção, depois a gente conversou um pouco, matar a saudade de reencontrar amigos, não, caros, né? E, enfim, tudo muito bom, né? E aí eu não hesitei em aceitar o convite. Jamais, jamais eu ia me recusar a um convite desse. Bom, então vamos ter, no primeira fala, eu vou convocar Celina e, em seguida, passo a palavra para o Mardoni, para fazer as suas exposições. Ok? Posteriormente, o meu intervenção, então eu também trarei algumas observações que eu tenho feito. Eu não cheguei a escrever porque o tempo foi curto para escrever alguma coisa a propósito da questão, né? Então, eu vou falar na hora do debate para promover o debate. Quando eu falar discurso, não será uma referência àquilo que se diz, que se fala, mas àquilo que se pode dizer daquele que nomeia o discurso. O discurso do analista é o que se pode dizer da posição do analista. O discurso do mestre é o que se pode dizer da posição do mestre. E o discurso do capitalista é o que se pode dizer desse laço social neoliberal que rege nossa polis hoje. E o título que eu dei a essa minha fala é Gozo, Gaza, Tiros pela Culatra. Apesar disso, eu quero advertir de que é um texto que toca na questão política, do colóquio psicanálise política, mas é um texto mais voltado para a questão clínica, digamos assim, eu acho, pelo menos A eu 100 acho isso. reais é compensação. Oi? Tem um microfone aberto. Então, é, vamos contar o tempo a partir de agora, eu espero. O sujeito é produzido por um corte da linguagem sobre o real do homem animal, por um grito da estrutura, a pulsão. Ele é prometido ao gozo, a falta ou o excesso que é a medida imprecisa daquilo que se perde entre a necessidade e o desejo, entre a natureza e a linguagem, entre o organismo e o corpo, em sua consistência real, simbólica e imaginária. O gozo remete a um corpo desnatural no nível da satisfação, para além do prazer e inclusive da necessidade. O gozo, segundo Lacan, é aquilo que não serve para nada, é a medida impossível de aquilatar de uma satisfação insatisfeita, na repetição, na dor que a falta ou o excesso implicam como versões da pulsão de morte. O caminho para a morte nada mais é do que aquilo que se chama gozo, é uma frase de Lacan. Interditando esse gozo ao sujeito, possibilitando a sua permanência do sujeito, no campo da linguagem está a castração, o interdito do incesto entre o sujeito e o objeto. Em Lacan, o incesto não é necessariamente entre o sujeito e a mãe, mas é entre o sujeito e o objeto. O sujeito deve abrir mão do gozo que teria como ser, o gozo do ser, abandonar esse gozo mítico, que, no entanto, restará inscrito na estrutura como fonte de eterna nostalgia. É preciso perdê-lo como o preço que paga para advir como sujeito do desejo, como sujeito, como falta a ser. É um termo lacaniano, digamos. Falta a ser é como a gente às vezes chama o sujeito da psicanálise. Ao sujeito fica vetada a possibilidade de se fazer objeto outra vez. O gozo, daí por diante, possível ao sujeito, será a dimensão fálica do gozo, isto é,
um gozo organizado pela linguagem que media a sua relação com o objeto A. O gozo é aquele regulado por uma operação de linguagem que torna o objeto, o falo imaginário da mãe, um elemento de linguagem, o significante fálico, aquele que obriga o falta a ser a falar, estabelecendo assim uma distância entre a satisfação almejada e a satisfação obtida. A linguagem e a castração alfabetizam, civilizam o gozo. É o ponto onde o sujeito perde um mais de gozo e admite um menos, uma falta no gozo. E isso é muito importante, estruturalmente, principalmente, na posição do sujeito em relação com o objeto, com o outro. Gozar é humano. Gozar mais, perseverar no gozo é diabólico. É uma versão daquela frase de Sêneca: errar é humano, persistir no erro é diabólico. Dizemos que o sujeito é a resposta do real, do ser, ao corte que sofre da linguagem. Já disse isso. Então, para representar ou apresentar um sujeito, eu estou falando para tentar deixar mais palatável para quem não lê Lacan o tempo todo. Para representar ou apresentar um sujeito, a linguagem através de um significante mestre, o S1, corta o real, adentrando pelo campo de um saber que organiza a presença do humano no mundo. Por exemplo, este é X, filho de Y, irmão de Z, primo não sei de quem. Há um saber que organiza a presença do humano no campo da cultura e o S1 vem trazer esse sujeito para aí. Porém, o real, a carne, o medo, o silêncio, a dor, o susto, o que não tem nome nem nunca terá, resiste à significação. Algo resta não representado, cai nesse processo. Será em torno dessa perda que todo sujeito deverá constituir sua falta, como aquilo que anima o seu desejo, que nunca será satisfeito. É essa perda a que chamamos de objeto A, e que constitui a cada um como sujeito, S barrado. Do ser à falta a ser. São esses os elementos que constituem uma topologia que Lacan chama de discurso do mestre, como o discurso que funda a civilização, por ter como verdade a castração e a falta a ser. Eu tinha pedido ao Fred para deixar na tela, se for possível, ao mesmo tempo, essas duas figuras. Eu não vejo daqui, mas não sei se vocês estão vendo. Ok. Então, Lacan chama de discurso do mestre como o discurso que funda a civilização, por ter como verdade a castração e a falta a ser. Como laço social, a relação do sujeito com o outro e com a polis, e numa referência à dialética hegeliana do senhor e do escravo, é na condição de falta a ser que o sujeito, o desejo, se torna a verdade do mestre, que impõe ao escravo, S2, um trabalho para produzir um objeto, A. O saber está do lado do outro, do escravo, e o senhor não sabe sequer que não é senhor em sua própria casa. Não poderá gozar por completo do objeto da produção do seu escravo. O gozo do mestre é limitado pela castração, representada pelo S barrado, no lugar da verdade desse discurso. Esse S barrado, sob a barra, é a incompletude da experiência, a insatisfação presente no gozo, a falta no saber, os atos falhos, os esquecimentos, as vacilações, em uma palavra, é o inconsciente. Ou, como alguns preferem, aquilo que é inconsciente. Quanto ao gozo, ele está do lado do escravo, na medida da sua submissão, do seu trabalho, da sua produção do objeto que lhe escapa, da sua vacilação em enfrentar a morte, da sua falta de apostar contra o outro sob o risco de perder o seu amor, o seu reconhecimento. Se alguém se sentiu
citado aí nesse lugar de escravo. A culpa é do Lacan. Mais adiante, Marx dará o nome a isso, que se produz de sintomático e de gozo nesse laço social e que o sustenta a mais-valia. É como Marx vai chamar isso. Como dado fundamental desse discurso, sem palavras, temos o fato de que a verdade do mestre é a castração. Ele não pode gozar, castração é o S barrado, o sujeito inconsciente. Ele não pode gozar de toda a mais-valia que obtém. O objeto A não estará disponível em sua dimensão real, de gozo, o que seria destruidor. Está fundada a civilização, com seu mal-estar inerente. A satisfação plena fica para trás para as promessas da religião. Em certo momento, porém, esse funcionamento das relações no capitalismo, porque o discurso do mestre nos remete ao laço social capitalista, não esse neo, mas um capitalista antigo. Em certo momento, esse funcionamento das relações no capitalismo se modifica, especialmente no que diz respeito à relação do sujeito com o objeto. A produção não é o mais importante agora. O trabalho tampouco. O saber foi retirado do escravo ou do operário e transformado em mercadoria pela ciência e pelo discurso do universitário. Mas não iremos mexer nisso hoje. O mais importante, a mola do discurso do mestre moderno, que Lacan vai chamar agora de discurso do capitalista, passa a ser não mais a castração e o desejo, mas o gozo. Para isso, é preciso fazer uma perversão do discurso do mestre. Se o Fred puder botar novamente as duas figuras. Para isso, é preciso fazer uma perversão do discurso do mestre, uma versão do pai, uma versão da castração que, porém, não é ela. Ali onde a castração e o nome do pai deveriam estar, coloca-se uma versão pervertida disso. Nesse laço social neoliberal, é o discurso do capitalista agora, tudo aquilo que constitui o sujeito tal como conhecemos na civilização está de cabeça para baixo. Comparem os dois matemas e vocês podem ver que o lado esquerdo, o lado do sujeito, está de cabeça para baixo, a seta do lado esquerdo está de cabeça para baixo, enfim, e está retirado essa dupla barra que impede a passagem da produção para a verdade. Mas isso fica para os lacanianos de plantão. O significante mestre S1 não estará mais em condição de excluído da cadeia, determinando o sujeito e o outro como carecendo também do significante. No discurso do capitalista, o sujeito poderá recuperar o S1. Basta acompanhar as indicações ou as setas aí dos discursos, tanto no matema, que vocês estão vendo na tela, quanto também, de certo modo, nas redes sociais, com os influencers e os coaches, etc. Eles apontam o caminho para você. Pode-se saber tudo, dizer tudo, conhecer o nome de Deus, por exemplo, encontrar a Arca da Aliança, como Indiana Jones fez, ou o Santo Grau, buscado por Arthur e seus cavaleiros. Aquilo que seria recalcado, S1, e inconsciente, e que afeta o sujeito, estaria agora prometido ao sujeito abertamente. A ciência procura esgotar o real, saber tudo de tudo. Eu sempre lembro daquela microbióloga, eu esqueço o nome dela, acho que não é à toa, que fala da ciência, que a psicanálise não é ciência. Mas, enfim, Pasternak, a microbióloga. E a psicanálise não é ciência, mesmo, ela tem razão. É como se a ciência pretendesse aniquilar a própria falta no outro. Não faltará nada, nem mesmo um significante. Tudo será esclarecido. A economia neoliberal oferece esse tudo ao sujeito, bastando para isso que ele pague. Quanto ao objeto, este se arremete num ataque extremamente voraz sobre um sujeito que será um consumidor consumido. Esse termo é do Ricardo Goldenberg.
pelo seu próprio consumo. Essa classe de objeto, que Lacan vai chamar de latusa, mas vamos deixar isso para depois, esse tipo de objeto se pretende e se promete ao sujeito como obturador de toda falta, já que sua promessa é de completa satisfação. Como isso é virtual, não será alcançado realmente, então o objeto será fugaz. Fugaz, porém renovável, sempre em upgrade, renovando assim também a sua promessa de satisfação. Dessa forma, nessa relação com o objeto em que a castração fica elidida, o gozo é magnificado a uma dimensão antes interditada. Há muitas formas de gozar desse gozo sem estribeiras, sem freio. Claro que quase nada nesse campo é novidade. Eu tinha colocado uma lista aqui, mas nem sei se vale a pena. Mas a posição do sujeito em relação ao objeto não é a mesma. O gozo, os atos, as atuações, as práticas não são tão modernas, né? Nada é. Mas a relação do objeto, a relação do sujeito, a posição do sujeito em relação ao objeto não é a mesma que já foi. A clínica nos mostra, para usar o trocadilho que Lacan sugere, situações graves de risco para o sujeito, fenômenos que escapam à linguagem e à elaboração no campo do simbólico, escapando, assim, à condição metafórica que tem para a psicanálise o sintoma. Então, talvez a gente paga hoje com o sintoma por esse gozo perverso. É uma das formas de pagamento. Aparecem, então, sob a forma de adoecimentos sintomáticos, desculpe, adoecimentos somáticos, não são sintomáticos, ou como intervenções abusivas de natureza real no corpo do imaginário, por exemplo, nas cirurgias plásticas, para a transformação ou caracterização de um sujeito como simulacro de figuras do universo pop. Vocês já devem ter visto esses negócios. Nas relações com certas drogas lícitas ou ilícitas, como anabolizantes para equinos, por exemplo, usados por rapazes viciados em academia, no abuso de drogas, na toxicomania, na violência contra o outro, no ambiente virtual da internet, com práticas de difamação, divulgação da intimidade dos parceiros sexuais, ou, mais recentemente, o chamado cancelamento e os linchamentos nas esferas virtuais. Somam-se a isso ainda as violências físicas, moral, psíquica, como no estupro ou em exposições de si ou do outro, as situações de risco de vida, em jogos e desafios mortíferos entre os adolescentes na internet, em práticas sexuais capazes de acarretar rupturas de tecidos, etc., ferimentos, transmissão propositada de doenças, os atos criminosos contra a integridade física do outro, situações de automutilação e escarificação comuns aos adolescentes, porém não apenas eles. A lista é longa e talvez infindável, comparável com o quadro Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch. Chega, né? Então, o laço social neoliberal propõe uma possibilidade de gozo em que se perde aquilo que constitui o sujeito barrado, o sujeito da falta, representado por um significante que não se materializa e cujo corpo tem um avesso real, perdido irremediavelmente sob a forma do objeto A. No discurso do capitalista, tudo será possível, quando pelo menos uma coisa deveria ser impossível. Isso é importantíssimo. Tudo é possível. Acho que o Gil falou hoje bem essa frase. Quando pelo menos uma coisa deveria ser impossível. Voltando um pouco à questão das impossibilidades do gozo, a perda de gozo imposta pela castração ao sujeito como falta a ser. Voltando a esse ponto, a castração é a responsável pela estrutura neurótica do sujeito. A neurose é o retorno do recalcamento da castração como sintoma. O sujeito psicótico perde o tempo da castração e não se diferencia do objeto, permanece para sempre como um apêndice do outro, ou da mãe, se quiser. Quanto ao sujeito perverso, sabemos com Freud que ele coloca um objeto fetiche ali onde ele não encontra o falo na mãe. Celina falou o tempo todo disso, eu agradeço. Se a mãe não é castrada, ele tampouco o será. Trata-se para o perverso de desmentir ou renegar a castração. Eu prefiro desmentido. Se o sujeito psicótico perde a passagem para a condição de sujeito, deixando a condição de objeto do gozo do outro,
o sujeito neurótico recalca a castração, que lhe impossibilita essa condição incestuosa, e no lugar dessa falta instaura um significante da própria falta, um significante que representa essa mesma falta, que nós chamamos significante fálico, e que suportará, no campo da fala, o fantasma neurótico, a fantasia neurótica, que, em geral, o neurótico ou desconhece que a sua fantasia é perversa ou não suportaria realizá-la sem a arrasadora culpa que os filhos do pai da horda sofreram ao matá-lo e o devorarem. Foi preciso, para eles, fundar uma lei para reconhecer a violência que cometeram e, assim, instauraram justamente a lei que transgrediram. E qual lei foi criada por esses filhos parricidas? A lei que diz que todas as mulheres podem ser de qualquer um, menos uma. Para cada um, há pelo menos uma que está interditada. É, propriamente falando, uma mitologia freudiana, não é uma consideração dele sobre qualquer aspecto de demérito às mulheres, claro. Lacan coloca tudo isso em outros termos, 2 pontos. É preciso que o falo imaginário da mãe seja recalcado como um significante, um elemento discreto de linguagem, no campo da linguagem. É isso. Esse significante jamais será recuperado pelo sujeito, deixando um lugar vago na rede de significantes. Por esse lugar passará o desfile dos significantes que aparecerão diante do sujeito, representando o objeto causa do seu desejo, que só aparecerá como semblante em seu fantasma, e que todas as vezes que for alcançado pelo sujeito, o será apenas na condição de significante, nunca de objeto. Tem uma frase num dos livros do Melman que ele diz isso que eu acho assim, uma coisa bem sintetizada, né? Embora a gente não trabalhe com síntese, mas ele diz: o objeto A é a prova de que toda vida que o sujeito alcança um objeto, quando ele olha, era só um significante que ele tinha nas mãos. Essa é uma parte da topologia do significante, como chamamos no ensino de Lacan. A perversão não é exatamente o avesso da neurose ou o seu negativo. Se houver alguma relação nesse sentido, a perversão seria a positivação do gozo negado ao neurótico. A perversão é uma condição a qual se chega através de um caminho diferente frente à castração. Não se trata de forcluí-la como sujeito psicótico, nem de recalcá-la como faz o neurótico, mas de desmenti-la. Isto é, reconhecê-la, porém escolher transgredi-la. Estamos chegando aos Recon... 20 minutos, Mardoni. Eu vou lhe dar mais 5 minutos, pode ser? Beleza, pode ser. Eu acho que Ok. dá. Eu acho que dá sim. Reconheço, obrigado. Reconheço essa lei na exata medida em que a transgrido. O sujeito perverso não está exatamente fora da lei. Eu pensei durante muito tempo isso. Tem até um texto escrito chamado O Fora da Lei, embora não seja o sujeito perverso. Mas o sujeito perverso não está exatamente fora da lei. Ele está dentro dela, mas na medida em que a transgride, a desmoraliza, a enxovalha, a reduz a uma piada. As piadas que Gilles contou. Agora, se retomarmos o trecho onde falava que o discurso do capitalista vira tudo de cabeça para baixo, vamos perceber que colocar tudo de cabeça para baixo significa desmentir todas as faltas e o mal-estar do sujeito neurótico. A falta de saber tudo, a falta da competência para o gozo sexual e todos os outros impossíveis. A expulsão do S1 da rede de significantes, a falta de poder alcançar o objeto, de fazer incesto com ele, a possibilidade infinita de objetos latusa, os gadgets, as bugigangas, para fazer frente à falta e à castração, usando-os como fetiche. Quem tem o iPad, o iPhone mais novo, quem tem o iPhone maior, né? A mentira, a disfarçatez, a violência em todas as suas formas. Eu gosto de colocar essas coisas porque elas estão no gozo perverso do dia a dia, não só não aquele dos filmes do cara que comia gente.
A mentira, a disfarçatez, a violência em todas as suas formas, os golpes, o estelionato, o cinismo. Basta. Essa é a palavra mágica que falta ao perverso. Basta. Há inúmeras possibilidades clínicas de se levar uma discussão sobre o gozo do perverso e as dificuldades para se estabelecer uma transferência, exatamente por sua posição em relação ao saber e ao amor do analista pela castração, que sustenta o seu desejo do analista de que a análise tenha suas consequências e vá até o seu final. Há também as formas de gozo que o sujeito perverso estabelece no sadismo, no masoquismo, no narcisismo dos sujeitos sem piedade, sem empatia, etc. Quero, porém, colocar a seguinte questão sobre o custo do gozo, não do perverso, do sujeito perverso, mas o gozo perverso que o laço social neoliberal oferece a todos sob aquilo que chamamos discurso do capitalista, que vira de cabeça para baixo o laço social, que civiliza o gozo. Para não estender muito a questão, vamos agora apenas colher o que já semeamos. Na contemporaneidade, no laço social vigente, o discurso do capitalista, se o sujeito assim escolher, pode abolir a sua falta de gozo, a sua falta de saber sobre o próprio gozo, a sua carência de significante e o gozar incessante de qualquer objeto que escolha para aplacar o mal-estar da civilização ou da castração, que é aquilo que a sustenta, mesmo que esse objeto se escolhido seja o corpo do outro. Precisaria lembrar a vocês a incidência disso ou o preço que temos pago por esse gozo perverso na nossa sociedade nos últimos anos? O número de 700 mil de mortos na pandemia paga? A onda de calor e as enchentes e secas, e talvez a irreversibilidade desse quadro que o mundo inteiro sofre como resultado do negacionismo climático boçal de uma elite financeira que a todo custo quer passar a boiada e as toras de madeira para o exterior, isso paga o gozo perverso? Mas quem ainda me toca falar nisso. Mas quem paga por isso? A fome, as epidemias, as guerras financiadas nos países já esgotados em subdesenvolvimento pagam? O sujeito que goza de um gozo perverso como aquele que o discurso do capitalista impõe é um sujeito que perde a sua condição desejante, pois todo objeto será irresistível. A Celina falou essa palavra que eu acho muito frequenta meu pensamento e meus escritos sobre a questão do gozo. Pois todo objeto será irresistível e não há desejo a um objeto irresistível. Não se pode desejar aquilo que é irresistível. Deixando de ser um sujeito de desejo, será arremetido de volta a uma condição de estar diante de um objeto do real, da pulsão. Lacan chama esse sujeito de sujeito acéfalo. O que ele não percebe é que, se o desejo não pode ser satisfeito, se há uma falta de gozo no desejo, na condição neurótica, por outro lado, na pulsão, o gozo, mesmo que ainda parcial, se dá em uma flecha da pulsão contornar o seu alvo e obter a sua satisfação em curto-circuito, de volta em sua fonte, no lugar de onde partiu, isto é, no próprio corpo. O sujeito é o objeto, como no poema do Fernando Pessoa, em que Eros era a princesa Psique que ele mesmo procurava. Por isso, porque nessas condições o sujeito é o objeto, a satisfação sem freios se dá no próprio corpo do sujeito, por isso cada tiro dado em Gaza é gozo. Ao longo das décadas, cada tiro já tem sido e continuará sendo para fundamentalistas, sionistas, jihadistas, um tiro que sai pela culatra e volta ao corpo de quem puxa o gatilho. Obrigado pelos 5 minutos. É isso aí. Muito obrigado. Você explicar uma... Tá longe o teu microfone. Eu não estou sabendo entender ou explicar uma coisa, viu, Martoni? Escutando a sua fala,
eu pensei, deve ter alguma relação espírita com o Mardoni, porque muitas questões das quais você tocou, digamos assim, elas também me vieram, entende? E, enfim, não é por acaso, né? Também isso, Não, né? Assim, estamos vivendo momentos muito complexos nos últimos tempos, né? Eu, na minha vida pessoal, por exemplo, tive sérios problemas decorrentes do que o mundo ofereceu durante a pandemia, né? Enfim, cheguei, como se diz, na cara da morte, depois hum, voltei, enfim. E aí a gente realmente se sente afetado, né, por isso. Ah, e o que a Celina também traz, eu achei interessante, por exemplo, quando ela se remete às mudanças de religião, né, de judeu para cristão, enfim, dessa busca, de certa forma, de encontrar aí um pai e acabar fazendo, de certa forma, não sei se a Celina vai concordar comigo, mas na questão na mudança, digamos assim, da posição religiosa, haver uma mudança também da busca de um pai, de um outro pai, ou de versões do pai, ou seja, de pai versões, que vai, obviamente, e implicar diretamente na condução do trabalho, né? E aí eu já deixo uma pergunta aqui para a Celina, como é que ela pensa agora sobre a transferência, né? Num caso de perversão, você falou aí do desafio, né, que é colocado também pelo analisante, né? Ou seja, e como se lida com isso, né? Eu estou fazendo essa pergunta também porque ela é de muita importância para mim. No momento em que eu fazia o mestrado, em 2003, né? 2004, por aí, eu coloquei uma questão da analisibilidade, né, do perverso, e um analista de Aracaju, Antônio Cardoso, né, ele me fez uma colocação no seminário de pesquisa durante o mestrado na UFC, na qual ele disse que não era possível a análise do perverso, porque o perverso não era analisável, enfim. E eu obviamente discordei disso, não coloquei que a impossibilidade da análise do perverso não estaria, vamos dizer assim, na estrutura, mas estaria no manejo da transferência. E, obviamente, aí entra em jogo o próprio desejo do analista. Então, eu deixo essa pergunta para a Celina comentar, né, que é sobre o ponto de como você vê essa questão da condução, né, a partir da transferência na análise de um paciente nessa posição de perversão, né? Bom, assim, eu fiz algumas observações, né, que vai me caber trazer rapidamente, né? Quando o Giri me fez a convite, né, eu aceitei imediatamente, e depois eu fui ver vamos dizer assim, não gosto de usar muito essa palavra, né, mas a profundidade ou a densidade da questão colocada a propósito do custo, né, e do pagamento, né, disso tudo que a gente tem observado. Então, eu levei alguns dias impactado com a questão, né, e aí eu estava assistindo um noticiário, a TV mesmo, tal, e eu vi uma cena no Rio de Janeiro, né, na praia do Rio de Janeiro, que tem umas pessoas assim jogando futevôlei, ouvindo música, dançando, enfim, se divertindo, curtindo a praia, fugindo do calor, né? E de repente uma onda começa a avançar e ninguém se dá conta dessa onda.
De repente, a onda, ela invade a praia e acaba com toda aquela diversão, com todo aquele prazer, e as pessoas perdem aí alguns objetos, seus celulares, as bolas, enfim, perdem quase tudo. Assim acaba a festa. A festa aí é uma invasão, né? Uma onda, né? Que vem. E aí me veio a ideia, né? Que o mundo veio abaixo, vamos dizer assim, naquele momento, nessa imagem, né? Essa imagem da, da onda invadiu o litoral, né? Essa fronteira entre o mar e a terra, né? Bom, e aí eu me lembrei imediatamente do texto do Freud, O Mal-Estar na Civilização, no qual ele se refere às coisas que ameaçam o ser humano. É claro que o mal-estar, né, na civilização, o sofrimento, essas coisas, é um preço a se pagar pela civilização, ou seja, para se civilizar é preciso que haja uma perda de gozo. Então, o mal-estar é um mal-estar que vale como um pagamento para se tornar civilizado. Então, tem uma relação aí entre o gozo e a lei, etc., né? Então, eu pensei nisso. E é uma das coisas que, digamos assim, ameaçam o ser humano, segundo Freud, são exatamente as intempéries do tempo, né? Essas coisas que a gente não tem controle, como um tsunami, por exemplo, né? Um terremoto, coisas assim, né? O Freud também se refere ao corpo, porque ele envelhece, morre, etc., né? Você tem um destino, e a relação com o outro. Então, a relação com o outro, né, é algo também que incomoda e torna muito difícil, porque para se tornar humano, a gente tem que passar pelo outro. E é exatamente aí, talvez, onde a gente possa colocar, né, eh, a questão toda que nós discutimos aqui, né? Essa relação com o outro, né? Quando esse outro, ao invés de nos favorecer a vida, né? E o campo da política acho que cabe no ofício, digamos assim, de um trabalho político, né? Favorecer a vida, tornar possível, vamos dizer assim, e não obstacularizar, né? A vida, ou seja, tornar impossível, né? Já que a vida ela é, como diz o Guimarães Rosa, né? Ele diz assim: viver é muito perigoso, né? No Grande Sertão Veredas, né? Então, estamos passando por momentos muito difíceis, né? O Gil falou pela manhã sobre a questão das guerras, né? E do fascismo, do clima, enfim, todas essas questões que estão surgindo aí, né? Então, uma coisa é a gente passar por um mal-estar, ter uma espécie de sofrimento que a gente pode encontrar por meio da palavra e por meio da psicanálise, por exemplo, saídas criativas para situações difíceis, né? Outra coisa é você colocar num ideal iluminista, por exemplo, o Mardoni se referiu a um capitalismo, né, no discurso do mestre, que não é o neoliberalismo, né? Mas o que o iluminismo nos traz, vamos dizer assim, no início, né, é uma boa nova, vamos dizer assim. Ou seja, o domínio das doenças, né, o Valton falando do Leonardo, né, a propósito do estudo da anatomia e de todo o desenvolvimento da medicina, né, da apropriação do corpo como objeto de estudo, com a compreensão de como o corpo funciona, de fazer intervenções, de, por exemplo, colocar um estente, enfim, de promover a vida, né? Mas quando se fala, por exemplo, na questão do neoliberalismo, o que a gente observa desde o surgimento aliás, bem antes, mas já do surgimento de um livro que eu gosto muito, que é aquele livro do espetáculo, né, do Debord, né, em que a imagem, né, a imagem ela começa a fazer-se objeto, né? E esse fazer-se objeto
vamos dizer assim, da imagem, né, passa, de certa forma, a predominar e a se impor, né? E essa imposição da imagem como objeto, a gente, por exemplo, usa o celular, usa o próprio notebook, e usa outras questões, né? Vamos dizer assim, para a gente lidar com isso, para a gente entender isso, né? Isso também aparece na clínica, né? Então, essa questão da imagem é o que se manifesta de maneira muito imperiosa hoje, né? Então, das minhas anotações, né? Eu depois posso falar um pouco mais, né? Acaba que essa imagem ela vai se tornar também um fetiche, né? De alguma maneira, ela vai se tornar um fetiche. Quando eu penso a partir dessas questões, eu coloco duas formas possíveis de responder. Uma por Marx, pensando no campo da economia política, e outra por Freud, né, falando da própria questão de como, na condução de uma análise, um sujeito pode lidar com a angústia de viver e dar conta da própria vida, né? Mas o sistema, ou seja, o modo operandi, né, de produção hoje, né, nos coloca uma questão que outro dia no Del Passeio uma pessoa me fez assim num café, entre um café e outro, né? É possível, a pergunta que me foi feita que eu não sei responder até agora, e eu também não estou procurando muito essa resposta. É possível que na ideia do funcionamento econômico moderno, né, o neoliberalismo, é possível que uma pessoa se torne o dono do mundo, que compre tudo? Me parece impossível. Seria até paradoxal. Mas essa é a questão que me ficou. Então eu passo agora a palavra a Celina e ao Mardônio, né, para que eles possam comentar e também, antes disso, se alguém quer fazer alguma pergunta também já direta. Nós temos algumas perguntas no chat. O Ok. professor Rui também gostaria de perguntar. E também temos do YouTube. Ok. Vou fazer as perguntas e depois passo para o professor Rui. Ok. A Milena Buquerque pergunta se o texto do Mardônio está disponível em algum lugar. O Breno Gomes gostaria de perguntar para a Celina se ela teve contato com o livro Clínica da Perversão, da Edilene Queiroz, de 2004. Nesse livro, ela fala sobre o discurso perverso da clínica contemporânea e traz a questão do analista na posição de cúmplice, ao ouvir as descrições detalhadas e sem limites desse discurso, comparando essa posição com a de quem lê Sade. Vou passar para o Rodrigo Rocha Braga lá no YouTube. Ele fez um comentário sobre a fala Celina, falou: Pedos viria do grego pais, paidós. Édipo teve furos nos pés e rimou aos olhos da mãe inevitável. O mito matematiza a moralidade, descortinando-a no real. Padre desejante, e sobre o texto do Mardônio, o mesmo Rodrigo fala, justamente, usa instrumento. E há algo em como a alt-right lida com as redes sociais que me parece levar à espécie de capitalismo algorítmico. O professor Rui gostaria de falar e a Mônica também levantou a mão. Posso falar? Sim, tá bom. Ah, rapidinho. É porque já são 15h22, assim, está um pouco avançado, né? Daqui a pouco numa sala mesa. Então, eu não sei se. Mas eu vou ser muito, muito, muito breve, Mardônia. É uma curiosidade que, em tese, eu gostaria de fundá-la numa certa ignorância minha mesma, numa certa insegurança. Mas, assim, se você disse duas coisas que me chamaram muito, muito, muito atenção. Se o gozo não serve para nada, o gozo é o caminho para a morte, né? A linguagem da castração, portanto, civilizam o, o gozo. Eu sei, né, que o Lacan inverteu, subverteu, se vacilar até perverteu Platão, o Banquete, Alcibiades, Fedro, etc. Não sei, né, até porque o meu conhecimento do Lacan, enfim, é muito ralo, cabe no topic, talvez no Ubermod.
Então, a minha questão é assim, ele dialoga valendo com Sócrates e Aristóteles, né? Porque essa expressão, essas duas frases que você usou, são profundamente ligadas a uma outra tradição, porque a filosofia é uma coisa impossível, ela é assintótica, digamos, ela é quase impossível, ela é assintótica, né? Porque ela é composta de duas coisas que dificilmente se articulam, né? Que é a filia e a sofia. E o Platão é exatamente aquele para quem o desejo se articula a partir da falta. Né? Mas Aristóteles não, por exemplo. Né? O Sócrates, eu diria também não. O Sócrates compreende a filosofia como atividade, é um outro registro. Quer dizer, então, assim, é só uma curiosidade, e eu estou tentando fundar essa curiosidade numa certa ignorância, mas eu acho isso realmente relevante. Porque há uma tradição da filosofia que é contra-hegemônica, que ela não se tornou hegemônica, porque, enfim, né, ela foi massacrada pela metafísica, que é a tradição dos cínicos antigos, dos céticos antigos, que só vão reaparecer depois com outras roupagens bastante esquisitas. Né? E precárias, eu diria. Mas então a minha curiosidade é essa, porque o tempo está muito avançado. Há um diálogo sério do Lacan com Sócrates, ou com um suposto Sócrates, porque né, tem o Sócrates de Platão, de Xenofonte, de Aristófanes e por aí vai. Né? E Aristóteles, porque me parece que há uma outra tradição filosófica em relação ao desejo de Aristóteles a Spinoza que não o compreende fundamentalmente como falta. E Qual foi que a frase? Qual foi a frase que você... o gozo não serve para nada, Não. né? E o Uhum. gozo é uma espécie de caminho para a morte. Se a gente tirar gozo e botar filosofia, se a gente botar esse significante, cabe exatamente. Aristóteles diz isso: a filosofia não serve para nada. O Sócrates, a filosofia é uma preparação para a morte, uma espécie de propedêutica para a morte. Então, assim, é claro que eu não vou perguntar aqui qual é a relação de filosofia e gozo, mas é porque o Sócrates e o Aristóteles não aparecem tanto. Né? O que aparece muito mais é o Platão. Né? O que aparece muito mais é o Platão. Sobretudo o Platão do banquete, né? Por motivos óbvios, e também o Platão, claro, do Alcibiades, do Fédon do Fédon e do Fedro, entendeu? Então, você fez uma série, disse uma série de coisas que eu ficava só mudando o significante, ficava encaixando numa outra história, entendeu? Claro que aí, quando você está falando de lei, me parece que está falando da lei do desejo, né? E claro, que existe também a lei no sentido, né, daquilo que articula as relações sociais, daquilo que embasa contratos, enfim, e por aí É a vai. lei do desejo. Mas no fundo era isso, porque eu realmente não sei. Né? É uma curiosidade realmente honesta. E a relação com Sócrates e a relação com Aristóteles, se isso de alguma maneira faz sentido, entendeu? É a lei do desejo, assim como a ética da psicanálise é a ética do desejo. Sim, sim. Eu vou rapidamente comentar uma coisa, vou deixar o restante do tempo para a Celina, porque tem várias questões aí sobre a apresentação do caso dela. Rui, se você carrega o seu Lacan numa Topic, eu posso te mostrar aqui a caixinha onde eu carrego a minha filosofia. Essas perguntas, essa interlocução, são boas para o Gilles, que é filósofo. Mas deixa eu te dizer duas coisas sobre isso. Claro que Lacan era um cara de uma erudição absurda e que ele frequentava muito o campo filosófico. A gente basta ler uma página do Lacan para você perceber isso. Você certamente percebeu na primeira vez. Mas Sócrates, no seminário sobre a transferência, Lacan não equivale nem equipara, mas aproxima a posição de Sócrates em relação ao amor com a posição do analista na transferência. Né? Ele agradece, muito obrigado, mas eu não tenho esses ágalmas todos aí na minha caixinha. Né? Mas ele não, o analista não faz o que Sócrates faz com Alcibiades, assim, literalmente de dizer qual para onde é que aponta o desejo dele, mas essa operação de reviramento que Sócrates faz, Lacan coloca como um analista também tendo que fazer. Não dizer para onde não falar, apontar para Agatão, mas dizer, olha, o seu desejo aponta para onde, né? Porque na transferência a gente não nega também, a gente não recusa
o amor do analisante. Ninguém diz, não é comigo. Né? Existe uma clínica pós-freudiana que coloca as coisas nesses termos. Não, isso aí é coisa da sua infância, não sou eu, não. Não, não se faz isso. Mas Lacan aproxima esse lugar de Sócrates em relação ao Alcibiades ao lugar do analista na transferência. O gozo não serve para nada e o gozo é o caminho para a morte. Eu não posso comentar as tuas suposições sobre Aristóteles e Platão, mas eu posso dizer que eu leio essas ideias de Lacan como questões da clínica, né? De fato, em termos do sujeito como falta a ser, o gozo ou não serve para nada na neurose, ele só serve para satisfazer ao outro e ao supereu, que o tempo todo Lacan chama de uma instância obscena que impõe que o sujeito goze, sofra, né? Sofra, continue sofrendo, sofra mais, né? Então ele não serve para mais em relação ao sujeito neurótico e ele é o caminho para a morte para esse mesmo sujeito, se ele, como eu disse, gozar é humano, mas gozar mais ainda é diabólico, porque o gozo tira, encobre a castração, lide a castração e leva o sujeito a um fazer-se objeto outra vez, que é a morte do sujeito, no sentido do sujeito barrado, do sujeito que interessa a psicanálise. Eu leio dessa forma e não duvido que tenha aproximação, perversão do Lacan com relação a essas frases em Aristóteles, em Platão. Isso fica, o Gil pode comentar se quiser, está aí ele, mas é isso. Com relação à questão colocada pelas outras pessoas, agora é tanta coisa que me passou, mas eu me lembro, preciso dizer, o texto não está disponível, mas em algum momento poderá vir a estar. Obrigado. Obrigado, Rui. A gente começou com um atraso de mais ou menos... Obrigadão demais, Mardoni. A gente começou com um atraso de mais ou menos 20 minutos, então a gente vai fazer exatamente essa recuperação do tempo, né? Agora eu acho que tem uma questão para ser colocada pela Mônica e depois a resposta da Celina. Ok? Ok? Pode ser? Bom. Uma questão que a Mônica fala agora e depois a Celina responde as questões todas que foram. Ah, tá. Eu não estava ouvindo, desculpa. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Celina Mardônio. Celina, eu queria entender, eu não sei, talvez eu tenha feito alguma confusão na escuta do seu trabalho, mas, assim, quando você falou ali de erotomania, né, você traz ela de acordo com o que pensa o Clérambault, porque, assim, aí parece que o desenvolvimento ele fica mais do lado. E nós estamos diante do quê? É uma perversão? Qual seria esse quadro? Então, eu fiquei aí na dúvida. Aí, uma outra questão é sobre essa questão. Você falou en passant, a questão da sedução, né? Que, inclusive, a gente sabe que foi abandonada por Freud. E aí, eu vi um texto muito interessante do Philippe Julien sobre a situação na França, em que há uma certa obrigatoriedade daqueles que ouvem, daqueles que sabem que tem algum problema acontecendo com uma criança, enfim, que tem que denunciar. E isso no Brasil não está muito bem colocado. Aí eu queria saber se você traz um comentário, porque, inclusive, ele faz uma crítica muito severa a Freud sobre a questão do abandono, né, da teoria da sedução. Porque, por exemplo, na minha clínica, assim, em absoluto em relação, por exemplo, à posição das mulheres e a questão dos abusos, por exemplo, né? Aí eu queria deixar essas duas questões para você e para Mardônio, se houver tempo. Eu queria dizer que talvez nem paguemos mais com o sintoma, porque está difícil até fazer o sintoma, né, Mardônio? E se esse discurso que você colocou, né, porque as setas de Lacan apontam para baixo, né, então, assim, tudo de cabeça para baixo, não, eu acredito que não. Na verdade,
nós não acompanhamos porque não conseguimos acompanhar, mas essa é a lógica, é a estrutura mesmo do próprio sistema capitalista. Então, se a gente pensar, para eles não está nada de cabeça para baixo, o mundo não está de cabeça Para para nós. baixo. A ordem é essa, né? Esse seria, digamos assim, uma lógica interna que não está absolutamente de cabeça para baixo. Por enquanto, é isso. Depois, se tiver algum comentário, faço depois. Obrigada. É isso, Celina. Tá, então eu vou tentar, não vou responder a tudo, mas algumas coisas assim, que me evoca, né? Então, primeiro, começar pelo final, essa questão do diagnóstico, né? O fato de ter evocado a erotomania e mais adiante a questão da perversão não é tanto no sentido de buscar um diagnóstico, porque isso pode tornar a gente surdo, né, com o que o paciente está falando, mas era um pouco no que, como dizer, a partir do que o paciente estava trazendo, o que me punha para trabalhar, e o que me fazia pensar, né, como eu disse no início, a erotomania, mas que com o tempo o fato dessas, digamos, perseguições ou momentos que algo de uma fronteira, digamos, com a posição psicótica me evocava alguma coisa da erotomania, como dizer, tinha uma certa labilidade, né? Se dissolveu, não constituiu um delírio, né? No caso dos erotômanos, nem numa fixação com uma pessoa, né? Assim. Então, houve o que eu disse desde o início, um deslocamento na minha posição de escuta, e que também vai em concomitância com a fala do paciente, que é curioso, né? Eu não sei, eu me dizia, poxa, será que a partir do momento eu começo a pensá-lo como tendo algo em torno de uma montagem perversa, ele começa a trazer essas questões, né, que eu evoquei para vocês. E quanto ao ponto do que você me colocou, Tony, sobre o manejo, né, que é uma questão difícil, e também, escrevendo esse caso, eu pensei que dizem essa frase, né? Que os perversos não veem análise ou não são analisáveis, né? Assim, essa questão me veio. Porque esse paciente é completamente transferido, digamos assim, ele paga pelas sessões, essa questão do preço não tem aparentemente nenhuma resistência ou retenção ou o que pode aparecer, né? E o que fala está falando dentro do espaço das sessões. Mas o ponto também das conversões religiosas, né, que fica como uma forma de questão para mim, importante, eu acho, que o que é que levou, por que razão os pais mudaram, né, de religião, escolhendo uma filiação mais que outra, e certamente não seria o mesmo efeito de transmissão na religião judaica para a questão do cristianismo, a posição do sujeito. Então, certamente acho que houve algum efeito nisso. E na questão alguém perguntou sobre a questão de estar cúmplice, que eu associo um pouco nessas posturas, na posição transferencial do manejo, né? Que, enfim, que num certo momento que eu falei no texto, apareceu sob a forma de uma certa angústia, né? Do medo, e que logo esqueci, se dissipou, né? Permitiu que passasse a outra coisa. Recentemente, o que veio como questão, mas ligada à fala dele, é essa questão, será que eu sou cúmplice, né? Cúmplice de algo que ele não diz, enfim. E é toda a dificuldade, porque a partir do momento, porque eu cheguei a perguntá-lo, o que é que você não diz? Não, o que não pode dizer, o que é que não foi dito, me diga tudo. Porque tem essa questão, esse fio aí, essa fronteira entre realizado, imaginado, o risco de vir passar ao ato, né? Algo pelo fato dessa ideia agora que vem de ser pedófilo, de vir a ser pedófilo. Então, eu responderia um pouco sem responder, mas também reflete um pouco o momento
em que porque é um trabalho em andamento, né? Continua esse trabalho das sessões, então. E o último ponto, quanto à questão da sedução, eu não pensei necessariamente nessa questão do trauma, né? Da posição do Freud, mas o que me vinha era nessas conquistas amorosas que ele tinha, se podia pensá-lo como um sedutor, né? Me vinha a posição do Dom Juan e tudo, mas para mim, na minha maneira, eu posso me enganar completamente, não se trata disso, no caso do paciente. Bom, não sei se é um pouco o que eu posso dizer. Antônio, quer falar alguma coisa, hein? Eu estou, sim, estou com a mão levantada aqui virtualmente, só para rapidamente comentar a questão da Mônica. Olhe, não está de cabeça para baixo para eles que estão lá em cima, os 3 ou 4 que compraram o mundo, como disse o segundo. Mas do ponto de vista do discurso, do laço social, para o sujeito neurótico, está de cabeça para baixo, porque não só a seta do lado do sujeito, não digo do lado do outro está tudo como seria, mas do lado do sujeito, o sujeito sai do seu lugar de verdade no laço social e passa a um lugar, no discurso do capitalista, e passa a um lugar de agente, mas de agente enganado. Ele pensa que é agente, né? Ele não é nada, ele é um sujeito arrastado, sequestrado pelo objeto que avança sobre ele nessa seta que cruza da esquerda, da direita para a esquerda, e que não estava lá antes, é impossível. Mas, principalmente, tem uma coisa que me chama muita atenção e que eu nunca vejo as pessoas comentarem muito. É a seta que vai do sujeito, do S barrado, para o S1. Porque o S1, a seta no discurso do mestre, ela sobe. Ou seja, o significante mestre, o fato da linguagem existir, é o que implica que o sujeito, que o mestre se dirija ao outro, ao escravo, né? É a linguagem que o sustenta, e é a linguagem na medida em que é inconsciente, em que o significante fálico é recalcado. No discurso do capitalista, não. Ele pode meter a mão lá para baixo, até porque no discurso capitalista corretamente representado, graficamente, não tem a barra, né? Não tem nenhuma das barras. O lugar da Então, verdade, ele cai, né, Marcos? ele cai. E outra coisa, o sujeito pode meter a mão para baixo, puxar o S1, diz que está aqui, né? Ou seja, que é impensável isso. Mas uma outra questão é que... A última. A última. Bom, deixamos para um outro momento, tá? Tem razão. Tem que abrir a terceira mesa. Ok. Como diz... Obrigado, Diego. Nós estamos ainda com 15 minutos de lambuja. Muito bem, muito obrigado a todos. Vamos agora para a mesa aí com Obrigado Rui. também. Vamos entregar a condução para o Rui dirigir como é o nome do carrinho que ele disse que carrega o Lacan? Cabe Lacan para burro dentro do Topic, viu? Lá vem o Rui com a Topic dele. Topicologia. Com Mônica e o professor Aloysio.